Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia, a sua jornada semanal pelo bizarro, pelo sobrenatural. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim, eu já tenho outras redes sociais como Instagram, TikTok, onde eu conto histórias de terror, casos criminais, basicamente tudo que é bizarro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá, os meus arrobas são esses aqui, eu vou adorar ter vocês lá também. E aqui no Medo em Companhia eu conto histórias de seguidores, relatos de experiências sobrenaturais, de coisas assustadoras que essas pessoas viveram e me contaram para contar para vocês. Porém, eu também tô pensando muito em incluir algumas creepypastas. Eu gosto muito de creepypasta, também já conto isso lá no meu canal, mas enfim, tô pensando em trazer umas creepypastas aqui também, então acho que vocês podem ficar ligados, porque em breve teremos episódios extras com creepypastas. Mas chega de enrolação e vamos ao episódio de hoje, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. O primeiro relato de hoje vem de uma seguidora que pediu para não ser identificada. Então a gente vai chamá-la de Cíntia. É um nome fictício, mas enfim, vou chamá-la de Cíntia. A Cíntia contou que ela foi criada pela avó dela até a adolescência. E ela e a avó tinham um relacionamento muito próximo, elas eram assim, muito companheiras mesmo. Inclusive, a avó da Cíntia não escondia de ninguém da família que a Cíntia era a favorita dela. As duas tinham uma tradição ali, um momento entre elas que era muito legal. Quase todas as noites, a Cíntia ia até o quarto da avó dela com uma escova de cabelo e penteava e trançava o cabelo da avó. Ela contou que a avó dela tinha um cabelo bem fininho, bem branquinho e muito comprido. Então, esse era um momento ali que ela cuidava, que ela tinha um carinho com a avó dela, e enquanto ela ia escovando o cabelo, as duas iam conversando sobre a vida, sobre o que elas esperavam do futuro, as coisas que elas sonhavam viver juntas. Então, era um momento de conexão entre as duas que era muito legal. E nesses momentos, a avó da Cíntia sempre falava do sonho e do desejo que ela tinha de conseguir viver para ver a Cíntia casando, constituindo família, tendo filhos. Ela queria muito pegar os bisnetos no colo. Então ela sempre falava disso. Infelizmente, a avó da Cíntia não viveu para ver tudo isso, porque ela faleceu quando a Cíntia tinha 14 anos. Foi assim muito triste. A Cíntia sente falta dela até hoje. E em todos esses momentos, né, que a Cíntia foi construindo da vida dela, noivando, casando, tendo filhos, ela sempre pensou muito na avó dela. Porque ela queria que a avó dela estivesse ali, né? Então, era uma ausência com a presença da avó sempre na mente dela, porque ela nunca conseguiu esquecer da avó dela nesses momentos, né? Claro. Bom, aí a Cíntia noivou, casou, ficou grávida, teve o neném dela. A Cíntia foi pro hospital, teve o neném, correu tudo bem, ela teve de parto normal, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo. E aí, quando ela recebeu alta e foi com o bebê para casa, ela tinha montado todo um quartinho lindo pro neném, o berço todo decorado, tudo bonitinho. E ela contou que no quarto do neném tinha uma janela bem grande, assim, larga e alta, que ficava quase no teto, sabe, do quarto. Então, nesse dia que ela foi levar o neném para casa, tava muito calor, ela deixou essa janela aberta e foi lá, entrou no quarto, colocou o neném no bercinho, todo arrumadinho, todo lindo, com roupinha de bichinho, de, sabe? Do jeitinho que ela tinha sonhado em ver o nenenzinho dela ali no quarto. E deixou o neném deitadinho, abriu aquele mosquiteiro, né? E deixou o neném deitadinho no berço com os pés virados na direção da janela. Ela foi e fechou o mosquiteiro e começou a sair do quarto, porque ela estava com vontade de ir no banheiro. Só que ela ainda estava andando devagar, né? Porque tinha acabado de ter um filho. E aí ela estava andando ali lentamente, indo em direção ao banheiro. Ela falou que assim que ela cruzou o portal, né, da porta do quarto da criança, ela escutou o neném chorar, de repente, assim, do nada, um berro de choro. Ela tomou aquele susto, né, de mãe novata, e voltou até correndo para o berço. Quando ela chegou no berço, o mosquiteiro estava aberto e a criança estava com os pés para a parede, com a cabeça virada para a janela. A Cíntia falou que quando ela viu aquilo, ela congelou de medo, porque não era possível, sabe, a criança ter se movido, era um neném recém-nascido, ele mal se movia, e não tinha como ninguém ter entrado no quarto, porque foi coisa de segundos, sabe? Assim, não tinha como mesmo.
E aí ela ficou ali parada, analisando a situação toda, sem conseguir acreditar no que ela estava vendo, porque ela tem certeza de como ela colocou o neném deitado, ela tem certeza que ela fechou o mosquiteiro. Então, ela ficou ali chocada, olhando, e de repente ela viu alguma coisa presa no mosquiteiro. E quando ela pegou, era um fio de cabelo branco, comprido, idêntico ao cabelo da avó dela. Nessa hora ela teve certeza que foi a avó dela que foi ali olhar o neném e conhecer o bisneto. Então ela falou que foi um momento que deu muita paz no coração dela, que foi um susto, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que na hora ela sentiu uma paz enorme no coração dela, porque ela sabia quem estava ali com ela naquele quarto. Então foi um momento muito legal. A próxima história é da minha seguidora Ana. A Ana contou que quando ela tinha 17 anos, ela começou muito a frequentar a casa de uma amiga, e a casa dessa amiga ficava do lado da igreja onde as duas iam, sempre. Então ela estava sempre ali na casa dessa amiga e as duas iam juntas para o culto. E aí, nessa época, a Ana viveu uma experiência que ela não consegue nem explicar o que aconteceu com ela. Nesse dia que isso aconteceu, a Ana e a amiga foram para o culto, estava tudo normal. Elas estavam lá no culto, de repente o pastor começou a falar e a Ana não conseguia escutar o que ele estava falando. Era como se alguém tivesse apertado um botão e ele tivesse entrado no mudo. Todo mundo em volta dela claramente estava conseguindo ouvir o que esse cara estava falando, o que esse pastor estava falando, mas a Ana não conseguia escutar nada. A Ana ficou ali na igreja, olhando em volta, vendo que estava todo mundo conseguindo escutar e ela não escutava uma palavra. Ela ficou em choque, sabe? Ela não conseguia ter reação nenhuma, ela só ficou olhando para o pastor sem conseguir entender o que estava acontecendo. Ela falou que em certo ponto ali do culto o pastor chegou a falar diretamente com ela e ela não sabe o que ele falou, ela não conseguiu ter resposta, ela só ficou ali em choque. O culto acabou, as pessoas começaram a se levantar, né, para ir embora. A Ana também levantou com essa amiga, as duas começaram a caminhar, sair da igreja, e assim que elas saíram da igreja, a audição da Ana voltou ao normal. Ela começou a escutar todo mundo normalmente. Ela não sabe o que aconteceu, ela ficou, sem entender nada. E ela também não falou nada para ninguém, porque ela não sabia nem como explicar essa experiência que ela tinha vivido. No dia seguinte, ia ter culto novamente, e aí a Ana estava na casa dela e começou a ter muita queima de fogos na cidade dela, porque estava tendo uma comemoração ali na cidade, e a Ana detesta fogos. Detesta mesmo, assim, é um gatilho para ela. Ela falou que por causa desses fogos, ela teve uma crise de ansiedade ali e ela quase desistiu de ir no culto. Mas no último minuto ela falou, não, eu vou. Mesmo sem vontade, mesmo com essa crise de ansiedade, eu vou. E aí ela foi. Ela falou que ela chegou na igreja, sentou, tinha uns 5 minutos que o culto tinha começado, e ela começou a sentir muito frio. Ela falou que ela tremia de frio. E tava um dia muito quente, tava todo mundo com roupa de verão, tava todo mundo se abanando, sabe? Tava calor, e ela tava com muito frio, muito frio. E esse frio não passava, só ia ficando cada vez pior. De repente, a Ana começou a sentir que tinha alguém parado, em pé, do lado dela. Ela não conseguia ver essa pessoa, mas ela conseguia sentir que a pessoa estava aqui parada do lado dela. A Ana fechou os olhos, começou a orar e depois ela não conseguia abrir o olho dela. Ela sentia aquela pessoa parada ali e ela não conseguia abrir o olho e o frio foi ficando cada vez pior. Naquele momento do culto, o pastor começou a falar que ali na igreja estava presente um demônio e que esse demônio queria tirar a vida de um bebê. Quando ele falou isso, todas essas sensações da Ana ficaram milhões de vezes pior. Ela começou a sentir a pessoa muito mais próxima dela, o frio muito pior, tudo muito pior. A amiga da Ana se virou para ela e falou que estava conseguindo ver essa coisa que estava parada do lado da Ana e falou que era uma coisa muito feia. Quando essa amiga falou isso, a Ana começou a chorar descontroladamente. Ela não conseguia parar de chorar, ela chorava de soluçar. E aí chamaram o pastor foi até lá, começou a conversar com a Ana e começou a pedir para Ana repetir o nome de Jesus e dizer que ela aceitava ele. Só que a Ana falou que ela tentava e ela não conseguia. Era como se as palavras ficassem entaladas na garganta dela e ela não conseguia falar isso de jeito nenhum. Só depois de muita oração do pastor, de muita tentativa, de muita força, foi que a Ana conseguiu falar o nome de Jesus e falar que ela aceitava ele.
E aí foi como se tudo isso que ela tivesse vivendo, sabe, todas essas experiências do frio, da presença do lado dela, dela não conseguir abrir o olho, dela não conseguir falar, tudo isso acabou assim, num estalo de dedos. Foi só ela falar o nome de Jesus que acabou. E até hoje, a Ana não tem nenhuma explicação para isso que aconteceu com ela, sabe? A única coisa que a gente consegue imaginar, eu também acho que é isso, é que talvez tivesse ali realmente alguma coisa muito ruim tentando influenciar a Ana e tentando, né, fazer alguma coisa de ruim para ela. Ela só sabe que é uma experiência que, assim, ela não tem nenhuma explicação para isso. Essa história pode conter gatilhos, tá, gente? A gente vai falar de violência, de pessoas sendo desvividas por outras pessoas, então estejam avisados. Vocês já ouviram aquela história de que o nosso caminho cruza durante a vida pelo menos 36 vezes com um serial killer? Ou alguma coisa parecida com isso? Então, a próxima história da minha seguidora Amanda vai te fazer repensar. Se você não acredita nisso, ela vai te fazer repensar. A Amanda contou que ela mora em São Carlos, São Paulo, né? E essa história que ela tá contando se passou em 2016. Nessa época, ela namorava um rapaz chamado José e tinha aberto um restaurante de espetinho perto de onde eles moravam e eles resolveram ir lá conhecer o lugar. Num sábado, ela e o José marcaram com um outro casal de amigos de ir nesse espetinho para conhecer, né, o restaurante novo e tinha sido inaugurado no dia anterior, na sexta-feira. Então, eles chegaram lá, ela falou que era um restaurante novo, bem legal, a estrutura legal, era bem grande, amplo, tinha uma área externa, sabe, com mesas. E aí eles chegaram e ficaram nessa área externa. Logo, eles foram atendidos por um garçom chamado Kleber, que foi super amável, super legal com eles. Eles fizeram os pedidos e aí chegaram os espetinhos e o Kleber começou a conversar com o namorado da Amanda, começou a criar ali uma amizade mesmo, eles estavam super bem entrosados. Um tempo depois, chegou um outro rapaz que foi lá na mesa, se apresentou, falou que era Fabiano, que era dono do estabelecimento e também foi super gentil com eles. Enfim, assim, os dois casais, né, a Amanda e o José e o outro casal de amigos que estava ali, eles estavam sentindo super bem recepcionados, eles estavam muito à vontade. O namorado da Amanda, né, o José, e o garçom, o Kleber, começaram a conversar pra caramba. O José começou a contar a vida inteira dele pro Kleber. Eles estavam quase virando melhores amigos ali. De repente, chegou uma porção de espetinhos e um monte de drinks que eles não tinham pedido. E aí eles ficaram tipo, ué, que isso, né? A gente não pediu isso. E logo o Kleber falou, não, isso é uma cortesia da casa para vocês conhecerem os tipos de espetinho que a gente tem aqui. Enfim, todo cheio de gentilezas. Mas, né, como era um restaurante novo e eles estavam querendo conquistar clientes, na hora não pareceu nada estranho. Em certo momento da noite, o garçom Kleber propôs um desafio para a mesa. Ele chegou na mesa e falou, gente, se vocês conseguirem mais gente para ficar aqui na mesa, chamar mais amigos de vocês para conhecer o restaurante e tal, a gente consegue mais cortesias para vocês. Então, eles ligaram para outros amigos e perguntaram, gente, ó, estamos aqui no espetinho, vocês não querem vir conhecer, tal, tal. E aí eles conseguiram chamar um monte de gente, um monte de amigos que toparam ir para lá para conhecer o restaurante também. Ela falou que ficou uma mesa gigante, cheia de amigos e eles mandaram um monte de cortesia, um monte de pedidos, drinks, shots, um monte de coisa. Durante todo o tempo ali da noite, tanto o Kleber quanto o dono do restaurante, né, o Fabiano, eles ficavam indo na mesa, trocando ideia, batendo papo, muito próximos da mesa da Amanda e do José. Em certo ponto também da noite começou a chover, então eles tiveram que ir para dentro do restaurante. Depois que começou a chover e eles foram para a parte interna do restaurante, o Fabiano, dono do restaurante, foi lá até a mesa, se despediu, falou que estava encerrando o expediente e foi embora. Ficou só o garçom, o Kleber. Eles ainda ficaram ali no restaurante mais um tempo, mas aí depois as pessoas foram pagando as contas e indo embora e ficou só a Amanda, o José e mais um outro casal. Quando foi chegando perto da meia-noite, o José chamou o garçom, o Kleber, e falou com ele que eles iam fechar a conta e o Kleber falou, beleza, vem então comigo que eu vou levar vocês até a área para vocês pagarem. E aí foi andando para uma área ainda mais interna do restaurante. A Amanda, a amiga e o namorado foram seguindo eles até essa parte mais interna. O Kleber levou eles até uma parte do restaurante que ficava uma churrasqueira, era uma sala, tinha a churrasqueira e umas geladeiras. Era só isso que tinha na sala.
Assim que eles entraram lá dentro para poder pagar a conta, o dono do restaurante, o Fabiano, apareceu de novo, fechou a porta dessa sala e falou com eles: agora encerrou o expediente, agora é tudo por nossa conta. E começou a descer drinks e shots e cerveja, tudo de graça. Nesse ponto, a Amanda falou que já estava começando a achar tudo muito esquisito. Porque, como assim eles estão ganhando tanta coisa? Começou a ficar estranho, sabe? E o comportamento deles também já não estava... Tava esquisito. Só que ela falou que o namorado dela, o José, já tinha bebido, já estava alegrinho, então ele não estava nem notando nada, ele estava entrando na onda total, estava batendo papo, tinha feito 2 melhores amigos, sabe? Ele não estava nem reparando que a situação já estava esquisita. A Amanda e a amiga sentaram numa mesa separada e o José, o Kleber, o Fabiano e o namorado da outra menina ficaram numa outra mesa, trocando muita ideia, falando pra caramba, e as meninas separadas ali falando: olha, isso tá esquisito, isso não tá legal, eu quero ir embora. Então as duas, em certo momento, chamaram os namorados e falaram: ó, chega, vamos embora pra casa, tá esquisito. Depois que a Amanda falou isso com o José, ele chegou perto do Kleber, do garçom, e falou: olha, tô indo embora então, muito obrigada. Começou a agradecer e começou a se despedir. Aí, nesse momento, o Kleber e o Fabiano falaram: não, mas peraí, vocês vão dirigindo para casa? Porque vocês beberam. É melhor vocês não dirigirem. E começou a falar isso. Deixa o carro aí no estacionamento, a gente leva vocês em casa, a gente já tá fechando também o restaurante, a gente leva vocês em casa. E começou com esse papo e sendo muito insistente. A Amanda falou que começou a achar a história cada vez mais estranha, começou a ficar com aquela sensação de: ai meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. A gente sabe que não dá pra não escutar essa vozinha que fala: vai embora, minha filha, né? Pois é. O dono do restaurante chegou até a falar, tipo assim: ah, na inauguração, no dia anterior, ó, teve uma galera que deixou o carro aqui, a gente levou eles em casa, correu tudo bem, depois eles vieram buscar o carro, não tem perigo não, deixa o carro aí, eu te dou carona. Enfim, começou com esse papo e não parava com isso. E a Amanda e o José falando: não precisa, a gente tá de boa, a gente mora a tantas quadras daqui, é pertinho, não vai ter problema, não vai ter risco. Mesmo sabendo que era errado, eles estavam com aquela sensação de que não posso fazer isso, eu tenho que ir embora. A Amanda falou que o José estava quase aceitando, só que aí ela puxou o freio e falou: não, meu filho, você não vai aceitar, não. A gente vai embora no seu carro, a gente não vai com essa galera, não. E aí, depois de muita insistência do Fabiano e do Kleber, eles falaram: não vamos com vocês, a gente vai embora com o nosso carro, obrigada por tudo, e foram embora, entraram no carro e foram embora. Eles foram para casa, foi tudo normal, viveram o domingo normalmente, até que na segunda-feira a Amanda acorda com o celular tocando sem parar, e quando ela pega é o José. E aí ela atendeu, tipo, assustada: o que aconteceu? Por que você tá me ligando desse jeito? E ele falou: cara, liga a televisão agora no noticiário. E ela foi correndo, ligou a televisão, né, tentando ainda entender, ainda tava meio grogue de sono, e quando ela ligou a televisão, era uma notícia falando de um motoboy que tinha sido desvivido por 2 homens. Naquela noite, no sábado, o Fabiano e o Kleber pediram um lanche de uma lanchonete. O motoboy foi até o endereço para entregar o lanche, e assim que esse motoboy chegou, os 2 atacaram o cara e desviveram ele, simplesmente porque eles tinham vontade de saber como era desviver alguém. Eles usaram um pedaço de madeira para bater no rapaz até tirar a vida dele, e depois eles levaram o corpo para dentro e tentaram partir em pedaços usando uma faca. Quando a Amanda viu a notícia, ela ficou completamente em choque, porque ela tem certeza que os 2 queriam fazer isso com ela e com o José. Porque pela insistência, sabe, por todo o comportamento dos 2 naquela noite ali com eles. Então, assim, foi por pouco que essa história não aconteceu com a Amanda e com o José. E o caso criminal é muito real, tá, gente? Tem matéria na internet sobre ele. A próxima história é a história da minha seguidora Fer, e a Fer contou que ela é professora de artes do Fundamental. Ela dá aula para alunos do 1º ao 5º ano. Então, assim, ela passa 5 anos da vida desses alunos dando aula para eles. Então, ela vê o desenvolvimento dessas crianças, ela passa muito tempo com eles confiam demais nela, né? Porque, claro, é a mesma professora por 5 anos, então ela tem um relacionamento muito próximo com os alunos dela.
E também por ser uma matéria que ela lida com criatividade, né? Ela não é, tipo, professora de português, de matemática, é uma coisa mais sensível, né? Ela lida com arte. Então, ela fala que os alunos se sentem muito mais próximos dela para contar coisas, para pedir ajuda, esse tipo de coisa, do que eles se sentem com outras professoras. Então, ela realmente tem um relacionamento muito legal com os alunos dela. Aí, uma noite, a Fê teve um sonho muito estranho com um dos aluninhos dela. Ela sonhou que tinha um homem que era tipo assim, ele era de sombra, sabe? Ele parecia ser feito de fumaça, não dava pra ver nada das feições desse homem, ele era só tipo assim, sombra. E esse homem tava agarrando esse aluninho dela pelo braço e puxando, machucando a criança e tentando arrastar essa criança pra algum lugar pra fazer alguma coisa de ruim com essa criança. O contexto do sonho era esse. E no sonho, a Fê sabia que ela não podia deixar esse cara levar o aluno dela, porque não ia dar boa coisa. Então, ela foi correndo e agarrou o menino pelo outro braço e começou a puxar e falar com o homem que não ia levar o menino, e enfim. E aí ela conseguiu soltar a criança e levar a criança para um lugar seguro. Aí ela acordou, acabou o sonho. Ela achou o sonho muito estranho, mas enfim, era só um sonho, né? Acabou. Ela voltou a dormir. No dia seguinte ela foi trabalhar, estava tudo normal. No dia seguinte, ela estava indo de uma classe para outra, né, de uma sala para outra, carregando um monte de materiais de arte, quando esse aluno veio e falou com ela: professora, tem que te contar uma coisa, eu sonhei com você. Eu sonhei que tinha um homem todo preto tentando me levar embora, mas você ficou muito brava e não deixou, você me tirou de perto dele. Você mandou ele me soltar e assim que ele me soltou, eu acordei. Aí, tipo assim, ficou aquela coisa de você me salvou, era isso que ele queria contar pra professora, sabe? Na hora que ele contou isso, a Fê ficou assim, completamente sem saber que reação ter, porque como assim o aluno teve o mesmo sonho que ela teve? Na hora ela não conseguiu nem pedir mais informações pra ele, foi tipo, ela ficou tão em choque que ela não conseguiu fazer nada. Ela só foi dar aula e depois ela tentou falar com ele, mas aí criança, né? Ele não deu mais nenhuma informação, foi só isso mesmo, falou que sonhou isso e foi isso. E assim, ela não faz ideia do que aconteceu, como que ela sonhou a mesma coisa que o aluno dela. É completamente sem explicação. Bom, aí passou um tempo, a escola entrou em recesso, né, de férias, e a Fê falou que ela estava também de recesso e ela estava indo dormir muito tarde, porque, né, como ela estava de férias, ela estava indo dormir a hora que ela queria dormir. Então ela começou a ficar acordada até tarde para ver filme, série, para ler e, enfim, virou um hábito ali de férias. Nesse dia, ela estava no apartamento dela e ela falou que no corredor do apartamento dela tem aquele sensor de movimento, que assim que uma pessoa entra no corredor, a luz liga. Ela estava deitada ali na sala dela, era por volta de 4 horas da manhã, ela estava lendo um livro, e aí, de repente, a Fê tomou um susto porque teve 3 batidas na porta dela. Logo em seguida, ela escutou uma voz masculina perguntar: Fê, posso entrar? Na hora, ela olhou no vão debaixo da porta e viu que a luz do corredor estava acesa. Só que ela não viu ninguém parado em pé ali, só a luz acesa. Ela falou que ela sentiu um medo muito forte e que ela ficou tentando racionalizar ali o que estava acontecendo. Tipo assim, não, eu não tenho motivo para ter medo. Deve ser o porteiro, deve ser alguém do prédio, deve ser algum vizinho, alguma coisa. Mas mesmo assim, como o medo estava muito forte, ela falou que ela pegou uma tesoura que estava na mesa perto dela e foi até a porta. Ela abriu a porta e não tinha ninguém no corredor. Ela ficou ali, assim, com a tesoura na mão, olhando. Não tinha absolutamente ninguém, estava um silêncio no prédio. E na hora ela fechou a porta, trancou tudo e ficou sem entender o que tinha acontecido, sabe? Quem que tinha batido na porta dela aquela hora, quem era que estava falando com ela e que sabia o nome dela. Ela falou que nessa época nenhum vizinho sabia o nome dela, porque, enfim, ela ainda não tinha conhecido nenhum vizinho do prédio dela, então não podia ser um vizinho. E ela achou tudo muito estranho e ela não sabe explicar o que aconteceu. Aí, detalhe, ela não olhou no olho mágico porque a porta dela não tem olho mágico. Ela falou que tá pensando seriamente em colocar um olho mágico só por causa desse acontecimento. A próxima história é da minha seguidora Camila. A Camila falou que isso aconteceu com ela em 2008. Na época, ela era uma adolescente emo. Ela e a amiga adoravam músicas emo.
Quem não teve essa fase, né, gente? Pelo amor de Deus, todos nós. Ninguém aqui tá te jogando pedra, Camila, muito pelo contrário. Mas enfim, voltando para a história. A Camila contou que isso aconteceu em 2008 e nesse dia, uma amiga dela que também adorava música emo, tinha comprado vários CDs novos e chamou ela para ir para casa dela para as duas escutarem as músicas novas. Então a Camila foi. Aí a Camila chegou lá na casa dessa amiga, só tava as duas em casa. Elas entraram, foram direto pro quarto da menina. A amiga colocou um CD para tocar e as duas ficaram sentadas no chão do quarto, escutando música e conversando. A amiga estava sentada de costas para a porta e a Camila estava sentada de frente para a porta. As duas ficaram ali algumas horas, escutando música, conversando, enfim, fazendo nada demais. Quando, de repente, já eram umas 7 horas da noite, a Camila olhou para a porta do quarto da menina, que estava entreaberta e dava para um corredor. E ela viu um cara parado ali, encarando ela. Ela falou que esse cara tinha o cabelo preto, comprido, era bem branco, bem magro e estava com um óculos de sol. Na hora, a Camila sentiu um gelo no estômago, sabe? Um medo. E aí ela falou, amiga, tem um cara parado no corredor da sua casa encarando a gente. Quando ela falou isso, o cara começou a andar e foi embora. Saiu da frente da porta. A amiga dela tomou um susto, levantou correndo e foi olhar, porque não era para ter ninguém ali. A casa estava toda fechada. As duas saíram apavoradas do quarto, procurando tudo, foram até lá fora e a Camila falou que até ali ela não tinha se atentado nisso, mas a casa dessa menina tinha um portão de ferro muito pesado que fazia muito barulho para abrir e fechar. Então, se alguém tivesse entrado depois delas, elas iam escutar, mesmo com a música tocando, porque o portão era realmente muito barulhento. Mas elas foram lá, o portão estava trancado, não tinha como ninguém ter entrado, não tinha como ter pulado também. E as portas da casa também estavam trancadas. Então, assim, a pessoa teria que ter pulado o muro, sei lá, e conseguido arrombar a porta da casa. Só que a porta não estava arrombada, estava fechada, entendeu? Então, tipo assim, não tinha como ninguém ter entrado mesmo. Elas procuraram tudo pela casa e nem sinal desse cara em lugar nenhum. Elas começaram já a rir da situação, achando que era doideira da cabeça da Camila, e voltaram pro quarto e continuaram escutando música. Deu alguns minutos que elas estavam ali, a Camila olha pra porta e o cara tá parado ali de novo. A Camila falou, amiga, ele tá ali. Quando a garota virou, o cara sumiu. Tipo assim, evaporou. A Camila falou que na hora ela só conseguia tremer de tanto medo que ela ficou e que ela nunca tinha visto nada desse tipo, ela nunca tinha tido nenhuma experiência sobrenatural ou, sabe, sem explicação na vida dela, foi a primeira vez. E que até hoje, quando ela lembra dessa história e ela lembra do cara que ela viu, dá ânsia no estômago dela, ela fica com tanto medo, tão abalada, que ela começa a ficar enjoada, porque é uma situação que foi muito assustadora para ela. Ela depois descreveu esse homem para essa amiga, mas a garota falou que não conhece ninguém desse jeito. A Camila também não conhece ninguém e, enfim, elas não têm também nenhuma explicação para isso. E para finalizar, a última história é do meu seguidor Carlos. O Carlos contou que ele mora com a noiva dele. E ele e a noiva se mudaram para um apartamento que começou a acontecer umas coisas muito esquisitas. Mas assim, coisas que só dão um medinho. Uns vultos, umas coisas assim. De tempos em tempos, acontece alguma coisa esquisita no apartamento que eles não conseguem explicar. Por exemplo, uma vez o Carlos estava na sala e a noiva dele estava no quarto. E eles têm aquele copo mixer, sabe? Que é um copo que é um liquidificador. E estava guardado num armário lá da casa. De repente, esse copo ligou sozinho dentro do armário. E aí os dois ouviram o barulho e foram ver o que era juntos. E aí quando eles chegaram lá, o copo estava ligado dentro do armário, batendo o ar. Eles simplesmente desligaram e falaram, estranho, né? E deixaram pra lá. E várias coisas assim acontecem, tipo, torneira ligar sozinha, vultos, sussurros, barulho de passos, essas coisas. Só que é bem espaçado, é estranho, mas não é o suficiente pra assustar demais os dois. Até que um dia aconteceu um negócio que foi bem assustador. O Carlos falou que ele estava tomando banho e no banho ele começou a orar, pedindo coisas boas na vida dele, da noiva, pedindo proteção pro lar dos dois, libertação, umas coisas assim. Ele estava ali orando, tendo o momento dele,
conversando com Deus. E aí, ele falou que ele tem costume de tomar banho muito quente. O Carlos começou a sentir muito frio. Ele estava no banho, a água estava quente, ele conseguia sentir que a água estava quente, ele conseguia ver a fumacinha saindo da água, só que ele começou a ficar com muito frio, começou a tremer de frio. E ele começou a se sentir tão mal que ele teve que desligar o chuveiro e sair. Começou a tremer, começou a passar mal mesmo. Ele falou que ele saiu dali do banho, ele não conseguia mais nem orar porque ele estava se sentindo muito mal mesmo, saiu do banho, foi pro quarto, deitou, ele falou que ele estava com uma moleza, com um mal-estar horroroso, foi dormir e no dia seguinte ele não sentia nada. 2 semanas depois disso, uma tia da noiva dele foi visitar os dois e ficou uns dias ali com eles. Essa tia estava sozinha no apartamento porque tanto o Carlos quanto a noiva dele tinham saído para trabalhar e essa tia estava fazendo um almoço, ela estava cozinhando. Ela falou que enquanto ela estava ali na cozinha fazendo as coisas do almoço, ela viu vultos passando pela casa várias vezes. Ela começou a ficar com medo e começou a orar, pedindo para aqueles vultos sumirem. E funcionou. Ela conseguiu terminar o almoço, parou de ver os vultos, estava tudo bem. E em certo momento ela pegou o celular e foi mandar um áudio para o marido dela para resolver ali uma questão que os dois tinham que resolver. E aí ela mandou o áudio e logo depois ela recebeu uma resposta do marido dela falando: "Quem que tá aí com você?" E ela falou: "Como assim quem que tá aqui comigo? Eu tô sozinha." O marido dela respondeu: "Não, mas tem alguém falando. No áudio que você me mandou tem alguém falando." E aí quando ela foi ouvir o áudio novamente, olha só. Mas esses 130 não tinha como você fazer um Pix pra você, não? Uma parte pra você poder usar? Vocês conseguiram ouvir? Eu vou tentar melhorar um pouco aqui o áudio para vocês conseguirem prestar atenção. Olha só. Mais uma vez. Eu, sinceramente, não sei o que pensar, gente. Vou deixar vocês julgarem o que tá falando aí. O que vocês escutaram? Enfim, cabe interpretação também de vocês, porque só sei que quando eu escutei essa voz, eu fiquei arrepiada. Nossa, bizarro. E é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um episódio de Medo em Companhia. Espero que vocês tenham gostado. E se você também já passou por alguma experiência bizarra, sobrenatural ou não, enfim, alguma coisa que te deu medo, que te assustou e que você quer dividir comigo e quer ver contada aqui, por favor, me manda sua história por escrito para o e-mail medoemcia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história, eu vou amar contar ela aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijos!